Pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje temos uma live bem interessante, onde nós vamos falar com uma das nossas alunas da pós-graduação, dessa turma 3, que está se formando, doutora Adriana. Ela é gineco, trabalha com a medicina integrativa e ela vai estar conversando aqui, trocando uma ideia sobre terapias integrativas no câncer. Vamos chamá-la. Oi, doutor, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Bem, Tá me ouvindo bem-vinda à bem? nossa live. Obrigada. Estou ouvindo sim, e você? Tô bem também. Eu tô com o fone que acho que o meu áudio tá baixo. Não tá tudo bem. Que bom estar aqui com você, hein? Que bom que saiu a nossa live. Verdade. Doutora, a gente fez, né, divulgou a live, né, para os nossos seguidores, para os nossos alunos, que a gente falaria sobre medicina integrativa e sobre câncer. Então, né, para quem não me conhece, a maioria já conhece, né? Eu sou Fernanda, sou farmacêutica bioquímica, a gente trabalha com práticas integrativas e biofísica. E a doutora Adriana, ela é gineco, né? Não, endócrino e nutrologia. E trabalha com a nutrologia e ela vai falar, compartilhar aqui conosco o que ela está fazendo, um pouco mais sobre o trabalho dela e também sobre, a gente vai trocar uma ideia sobre câncer. Então, se você pudesse apresentar, doutora. Tá bom, obrigada. Prazer, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou médica, sou formada pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, tem mais de 10 anos. Também fiz nutrologia, fiz acupuntura e endocrinologia. E eu sou anestesista. Nossa, E até eu tinha orientado, né, a gente falar de sintoma, né? O câncer é um sintoma, é um resultado, né? Porque a gente vai estudar sobre os sintomas do câncer, você vê que tem várias coisas, né? Que, sintomas de mama, isso, sintoma de próstata, né? Dificuldade de fazer xixi, tal. Mas o que levou, né, a pessoa a desenvolver o câncer, né? Que às vezes o câncer já é um sintoma de que você não está bem, né? Há muito tempo você vem sentindo energeticamente e você não dá atenção a isso, né? O seu corpo. o câncer é só a ponta do iceberg, né? Por trás dele tem muita coisa acontecendo, muitos processos inflamatórios, muita toxina, né? E a gente poderia trocar uma ideia, conversar sobre isso, né? Depois que você na medicina, como endocrinologista, né? Quando você entrou para a nutrologia, para a biofísica, para as práticas integrativas, o que mudou na maneira de você olhar para esse seu paciente? De não ver só ele o físico ali, mas ver, sentir ele, né? Por que ele está desenvolvendo isso? Porque até mesmo você tratando, né, na alopatia, o câncer, a pessoa volta a ter recidiva, volta a ter metástase, mas ela mudou, né? Ela virou a chave. Então, eu olho o paciente acima, mais com a parte quântica também, né? Eu acho que a gente tem que entender todo o processo energético que está levando o paciente a desenvolver aquilo e olhar ele ali ao fundo, né? Ver a causa, né? O que está originando isso. Que tipos de pacientes têm aparecido para você? Assim, qual experiência, né? O que já aconteceu, já chegou no seu consultório? Está vindo muito, principalmente oncológico, né? O pessoal me vê como uma gota de esperança, mas oriento eles o seguinte: a cura tem que partir de você. Você tem que querer acessar essa cura. Então, tem vindo muitos pacientes oncológicos e, graças a Deus, é muita gente, um feedback muito bom. Ontem até teve um paciente de Porto Velho
tá ótimo, voltou a andar, todo animadão, falando comigo, o senhor falando rápido. Eu falei, nossa, quando eu fiz online, né? A primeira vez ele estava sentadinho, prostrado. Então, a gente associar as terapias integrativas, né? A suplementação, orientar uma alimentação correta, e mais essa parte mesmo da positividade, né? Às vezes a pessoa não tem tanto acesso, né? A gente tenta mandar as coisas, que às vezes a gente consegue fazer as frequências, mas assim, a pessoa acessar dentro dela e querer já é o primeiro passo. Então, eu estou com muitos pacientes oncológicos, principalmente, e também outros não oncológicos, mas uns casos mais até graves, assim, mas graças a Deus eu estou conseguindo reverter. Então, é um desafio todo dia. Esses pacientes que você atende, né, à distância, né? Esses pacientes oncológicos. Então, você faz uma consulta online com esse paciente e você começa ali uma introdução, né? Você, nessa consulta já tem esse olhar integrativo e desenvolve uma estratégia integrativa. Então, vamos compartilhar aqui com o pessoal, né? Quando você olha para esse paciente, o que você tem visto de padrão? Por exemplo, tem algum padrão um padrão emocional? O que tem chamado a atenção? Medo, Medo. medo, medo e tristeza, principalmente pós-pandemia. E fora isso, padrão alimentar, assim, inflamatório. Quando eu trabalhei, né, bastante tempo na clínica, né? Agora que eu estou focada mais nos cursos, né? E cuidando mais dos alunos da pós-graduação, o que eu percebia muito era que o que me estimulou também a desenvolver algumas estratégias para tratar esse tipo de esse grupo, né, de pacientes, é que depois que eu passei essa experiência sendo a esposa de um paciente oncológico, eu comecei a me colocar muito no lugar deste paciente e também da família. E não é, e assim como, né, você falou, né, é só a ponta do iceberg. Então, como é uma doença muito grave, muito agressiva, e se você não agir rápido, né, e de forma certeira, a chance de você perder esse paciente é muito grande. Então, isso torna o tratamento um pouco mais complexo. E É, a grande complexidade do tratamento está na consulta, né? Em você entender a história daquele paciente, entender quais são as dores daquele paciente, né? E desenvolver alguma estratégia que provoque ou estimule esse despertar do paciente, esse desejo dele, né? Porque se ele não tiver uma motivação, uma esperança, né, um olhar, uma compreensão daquilo tudo que está acontecendo, não é tão simples ele acessar essas chaves, é, literalmente, de cura, né? E como que você exatamente. tem conversado, buscado isso do seu paciente? Ai, eu vou bem direta. Como eu passei, né? Você falou, você foi esposa, né, de um paciente oncológico. Eu fui a filha de um paciente oncológico por quase 12 anos e depois eu me tornei a paciente oncológica. Então, eu sei bem como que é isso, né? Então, eu olho direto no paciente, olho no olho, mesmo no online, né? Até muitos pacientes meus vêm para mim, ai, doutora, adorei, que tá direto, é rápido. Eu sou, é faca na caveira, eu brinco. Mas, assim, dependendo do estágio do paciente, tem que ter um familiar em volta que vá Sim, acessar junto com ele. Que nem esse paciente lá do norte, a filha que cuida dele lá, a gente faz em trio, ao mesmo tempo com a filha de Brasília. Então, é uma 3 chamadas, entendeu? Então, e eu avaliando ele, eu fiz ele levantar, fiz ele andar, levantar braço, mesmo no online. Então, assim, é uma abordagem é complexa, é um desafio, né? E eu olho
tudo. Eu sou chata. Desde como que tá dormindo, a posição que tá dormindo, o travesseiro. Até uma paciente ontem, eu pedi uma ressonância de cervical, eu já mandei trocar o travesseiro, vai fazer piso. Então, assim, eu olho tudo. Então, eu sou chata. Então, quem gosta, mas assim, graças a Deus, um pouco a boca tá vindo, né? Porque eu até há pouco tempo era paciente oncológica também, tem um pouco mais de um ano e meio que eu tô atendendo bem no online. Né? Quando eu comecei, meu cabelo estava bem curtinho e assim, as pacientes estão voltando, graças a Deus. E é um desafio, mas é o que você falou, tem que ter o paciente, mas tem que ter a família, né? Dependendo a idade do paciente, tem que ter filhos, né? Tem que ter esposa, gente que vai entender e vai entrar em todo o sistema para mudar todo mundo, né? E isso eu mando fazer uma limpeza intestinal no paciente, às vezes, não, a família inteira vai fazer. A família tem que tratar a família inteira. Então, aí vai, acaba que a família toda adere ao tratamento também. Então, isso é bem gostoso e esse retorno é bem bacana. Essa abordagem é a mais importante, né? Porque se esse paciente não tem apoio, é muito difícil para esse paciente, né? Porque é mudança de alimentação, é detoxificação, Sim. é o uso do suplemento, é a desparasitação, né? Então, não é tão simples, e principalmente um paciente que não tem, que encara essa situação ali sem a medicina convencional junto, né? Sim. Sem aqui a rádio, não é tão simples. E como que foi a sua história, né? Como que você, como é que foi esse diagnóstico? Como que você tratou? E o que mudou em você, né, depois dessa experiência? A minha história, antes do meu diagnóstico, eu já estava buscando respostas, eu já estava com sintomas, né, de alteração de humor, queda de cabelo, eu estava assim, ficando um caco. Eu já estava buscando na medicina integrativa que eu conhecia na época, era acupuntura, né? Então, assim, eu saí da alopatia fui para acupuntura. Mas aí, na hora que a gente chegou lá, começamos a estudar o ciclo das energias, aí a gente viu que eu já estava com uma estagnação energética da energia dos rins. E aí o doutor Issal falou, olha nas suas gônadas. Daí eu falei, não, mas eu tinha um calorão mesmo quando eu comia. Eu suava no pescoço. E volta e meia, você tá na menopausa, sempre estavam brincando. Imagina, tô com 36 anos. E aí na acupuntura ele olhou e falou, não, a gente viu realmente, eu estava com baixa de estradiol. E foi isso. Aí a professora falou, Adriana, vamos cuidar para você não entrar com a doença funcional, que você está na fase energética. Então aí né, a gente está falando de física quântica, né? Então, assim, o primeiro passo integrativo foi esse. Aí até então, mas não deu tempo, eu já estava com um tumor de 8 centímetros e tinha linfonodo axilar. Aí Tinha, foi assim, no chegou a pegar. linfonodo, 1,5. Mas daí eu corri, eu mesma me diagnostiquei, eu fui fazendo meus exames, aí começou a pandemia, e aí eu fui na primeira consulta da oncologista com tudo na mão já. Ela até assustou. Nossa, mas quem pediu tudo isso? Falei assim, tá aqui, ó, vai, faz a químio, já tinha marcado o catéter para outro dia. Não, não, menina, vai passar no vascular. Daí eu falei, não, já passei na anestesia, já deixei tudo encaminhado. Aí eu clipei o linfonodo. Aí tinha um amigo meu que tinha estudado mastro, falou, Adriana, já clipa esse linfonodo. Aí eu clipei exatamente para evitar de fazer uma esvaziação da axila toda, né? Então ela nem sabia disso. Nossa, mas não, já clipei e tal. Aí começamos aqui. Então, assim, eu comecei na alopatia, né? Aquele medo, foi pandemia, tudo. O cabelo caiu na segunda químio. Então, assim, eu fiquei na alopatia. Mas toda vez que eu ia para químio, eu ia fazer a meditação da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. E aí eu achei um livro que era do meu pai antigo, da Louise Hay. Então, eu ia para químio lendo o livro da Louise Hay com meditação. Aí fiz meditação, fazer o Ponopono, né? Aí nunca tinha ouvido falar de Ponopono. Foi aí que começou meu negócio de frequência. Aí fiz tudo, fui pra cirurgia, tudo quadradinho.
cheguei na cirurgia, né? Me preparei, fiz natação. Eu sempre fui atleta. Então, eu fazia natação entre as químios, eu nadava 2.000 metros, pelo menos 2 vezes por semana, na piscina do prédio. Fazia fisio online, né? Que era pandemia. Então, mas eu falei, não, tem que manter o peitoral. Então, assim, eu já tinha uma consciência, né? Aí fui para a cirurgia. Uhum. Voltou, né? Voltou. Fui para a cirurgia e depois da cirurgia ainda tive que fazer rádio. Fiz mais uma outra quimioterapia, porque ainda eu não estava totalmente sanado o tumor. Fiquei travada. Tá? Tá me vendo? Tá me vendo? Então tá. Aqui para mim travou. Então Não, tá. é só a tela sim, mas o áudio tá vindo bem. Ah, tá. Então tá bom. Então tá. Aí, tá, voltou. Aí foi isso. Aí depois eu tive que fazer uma outra quimio, porque ainda tinha tumor na peça cirúrgica, um pouquinho. Então, assim, aí começou todo o sofrimento. Eu tive uma infecção, aí com aquela infecção eu não aguentava mais a internação. Aí eu comecei, aí nisso que eu mudei essa outra quimio, ela falou, calma, a gente só vai fazer se você estiver bem e tal. Aí eu peguei e falei, então tá, tu não precisa ser o protocolo. Eu falei, não, eu quero ver você bem. Aí que eu tava com infecção da mama, não sei o quê. Aí nisso eu comecei a saber de ozonoterapia, me ligaram para questão da lesão da mama e me salvou. Aí a minha colega falou, Adriana, vamos fazer o retal também, porque você tá com infecção. Aí foi aí e a minha cabeça foi abrindo para a integrativa por questão disso. Mas eu mantive a meditação. Nessa época, eu comecei a estudar a escala das emoções, a escala de David Hawkins, daquele psiquiatra. Aí eu ficava pensando, não, eu estou na coragem 200, eu vou subir. Aí eu ficava pensando que eu era um ser de luz lilás, então eu comecei a mentalizar muito isso, sabe? Que eu tinha uma áurea e que eu não era, isso aqui é só um físico que me representa aqui. Então, com a infecção, com tudo, aí eu comecei a querer ir fazer aula de bicicleta, eu falei, não, eu preciso me mexer. Aí começou a ter um pouco de academia, aí a minha oncologista ela é atleta também, então vai, se você for, você vai na mesma aula que eu. Daí tá, comecei a fazer aula de bike, aí só que ela chegava, eu já tinha feito uma aula antes. Ela olhava, fica doido, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer exercício, eu quero liberar dopamina. Aí eu comecei a pensar, não, eu quero liberar todos os neurotransmissores da felicidade, dopamina e serotonina, não quero remédio. Não, vamos tirando isso. Aí eu comecei a discutir com ela, comecei a dialogar. E ela começou a me ouvir. Ela falou, não, então também. Ela viu que estava me fazendo bem, aí continuei fazendo ozonoterapia, aí comecei a fazer a suplementação de aminoácidos essenciais também, aí comecei a estudar. Aí fiz uma pós de nutrição online, aí a mentora me ajudou muito, né, online, era que ela me viu careca, ela começou, não, peraí, vamos fazer assim, assada, aí comecei a mudar pela alimentação. Aí na alimentação, o hemograma mudou em 3 meses. E nisso, tudo que eu estudava, a minha oncologista falava, vem aqui e me mostra. Então, eu ia na consulta, eu ia fazer resumo. Ela, ai, ótimo, então vai, então come isso, come aquilo. Ela me incentivou, entendeu? Isso ela foi minha mentora. Da Adriana, então estuda isso, hein? Você continua estudando isso. Eu falei, não, vai. Eu falei assim, então... Aí foi. Aí peguei o jeito e fui. Aí na época, tava negócio de pandemia também, uma amiga minha estava atendendo online por causa da Covid. Ela falou, Adriana, por que você não atende online também? Você é muito boa em clínica. Aí eu sabia esperar. Aí eu comecei a ajudar essa minha amiga nas consultas online. Não, você é ótima, porque tudo era Covid, não era. Eu pegava um hemograma no online, falava, gente, não, isso daqui pode ser leucemia. Isso aqui pode... Aí, às vezes, eu tava era minha visita. Eu tava no computador, aí eu tirava a tela, eu virava pra minha oncologista. Falei, aqui. Ah, não. Eu falei, você é o quê? Eu falei assim, olha, leucemia, não é? Então, assim, parecia que eu tava no radar da oncologia. Foi só dando testado de Covid. Aí eu fui fazer diagnóstico. Então, assim, aí eu falei, não, então tá, vou. Aí fui nisso, fui saindo. Então, aí a medicina integrativa veio para mim. Graças a Deus, muito, muito bom isso, né? Terminei essa pós de saúde integrativa. Aí fiz o curso de
terapia da Boss também, aí já saí do curso com a minha mala de ozônio, com o laser para ferida, né, a questão da fotobiomodulação, e aí eu não parei mais. Aí fui fazendo um curso atrás do outro, aí fiz curso de reposição hormonal também, né, primeiro fui para o Sul, fiz um curso de implantes hormonais, aí ela apavorada comigo, você não vai voltar com implante. Eu falei, não, calma, deixa eu estudar, porque eu sei que eu estava na menopausa antes, vamos com calma. Daí tá, aí pô, mas ela me escuta. Daí hoje eu faço toda a terapia ortomolecular também, e estamos aí, graças a Deus. Se eu fosse te perguntar, quando você teve um despertar ali que começou com aquele livro, né, que você comentou do seu pai Sim, ali, né, que você buscou a meditação, buscou entender o que tinha por trás, né, melhorar o seu nível vibracional, né, exato. onde você conseguiu tomar consciência que se você estava doente, você estava numa vibração vibrando sentimentos, né, de medo, tristeza. Medo, tristeza. Então você conseguiu identificar isso, né? E aí você buscou um caminho para modular esses sentimentos em você. E aí você começou no Ho'oponopono. Ou você começou com outra técnica? Foi um pouco Ho'oponopono no começo, aí eu comecei a estudar essa escala das emoções, do David Hawkes, e aí Mantendo a frequência mais sim, alta. alta, porque Muito. eu vi que eu estava um pouco antes, eu estava na raiva, estava no 75. Aí, a hora que eu comecei a usar a escala das emoções, eu falei, não, eu tenho que usar isso para ir para frente, não para baixar. Aí eu tentei chegar no 200. Então, aí, nesse momento, eu rezava muito, eu pedia para Deus, me dá coragem. Eu falei assim, aí eu não sabia deixar o medo. Aí eu ficava assim, mentalizando, deixando o medo aos pés da cruz de Jesus. Assim, e deixa só coragem comigo. E nisso, eu acho que eu consegui ficar com a coragem, porque tinha momentos que estava tudo escuro, mas eu pedi, assim, pelo amor de Deus, uma chama, uma chama. Eu era uma chaminha amarela, assim, um pouquinho vibrando. E aí foi quando, nesse momento, que daí eu conheci essa minha colega, essa oncologista, que ela mudou completamente, virou o tratamento. Não, faz assim, faz assado. Aí essa minha amiga que tinha o ozônio na época me ligou, Adriana, já ouviu falar? Eu falei, nunca ouvi falar. Eu falei, vem aqui agora. Aí eu falei, não, pô, não tem nada a perder. E foi isso. Então, assim, foi essa frequência. E daí, quando eu pedia para Jesus, assim, eu entrego meu medo aos pés da sua cruz. Entrego meu medo aos pés da sua cruz, meu pai. Aí, nisso, eu comecei a receber, assim, eu não li em lugar nenhum, né, de gratidão. Aí eu falei, não, aí eu mudei a meditação. Conforme eu fui fazer a meditação, ela chama a meditação da gratidão. Aí eu comecei a fazer só da gratidão. Você acha que você teria alcançado a cura, né? Se você não tivesse despertado isso em você, né? Essa consciência, Não, jamais. você acha que você teria? Eu estava lá passando. E quando você buscou isso, né? Você conseguiu identificar qual foi a raiz, né? Dessa questão vibracional, emocional sua? Sim, tristeza, muita apatia, assim. Às vezes coisas que a gente traz da infância, que realmente aconteceu, que ninguém tem culpa, mas assim, que a gente se traz assim como você se pondo no lugar de vítima. Então, acho que a parte de vitimização. Que sempre, né? Tudo é pai e mãe, Sim, né? E o como você olha para aquela situação. Então, às vezes, né, tem o pai e a mãe. Essa criança é o segundo filho, por exemplo, ou é um primeiro filho, sim, segundo filho. E talvez essa mãe tenha que dar atenção para esse segundo filho por alguma demanda, alguma situação. Pode acontecer desse primeiro filho ter uma tendência para conquistar o amor da mãe, de se posicionar como um salvador, que é aquele que assume muitas responsabilidades, né?
para ser visto, ou então o vítima, né? Uhum. Eles ficam circulando, né? Onde ele adoece para chamar atenção para essa mãe, né? Olhar para ele, ou então ele se movimenta através da agressividade mesmo, né? Brigando por aquilo. E a gente sempre fica não é triangulando, né? Andando por esses três pontos: vítima, o salvador e o algoz. Então, tudo tá na questão do pai e da mãe e de como você interpreta alguma situação. Às vezes é muito simples, às vezes o que é traumático para mim, o que me machucou, não te machucaria. Porque a gente nasce, né, já com essa tendência. Eu acredito que a gente já nasce numa família que vai despertar uma ferida emocional sua que deve ser trabalhada, que são as 5 feridas emocionais, né? Então, sempre, se você for caminhando, às vezes um problema de um relacionamento atual, isso é só uma repetição de um sentimento que aconteceu lá, né, na sua adolescência e também lá na sua infância. E enquanto você não olhar para aquilo, porque o sintoma, a doença, as brigas, tudo que acontece é um sintoma, né? É como se fosse uma oportunidade de você estar olhando para aquela dor, né? Exato, Nossa, mas exato. não, né? Porque você pegou ali no É, eu peguei e eu vi a doença como uma oportunidade de renascimento. E você renasceu, Eu literalmente. renasci, literalmente. Eu Isso é sensacional. sou outra pessoa. Com a família, Tudo. com Com a família, você lida. com todos os relacionamentos, com a família, com a minha profissão, eu comigo mesma. Assim, acho que foi uma virada total. Outra Adriana. Meus amigos que me conhecem há mais tempo, antes, falam: Adriana, o seu olhar mudou, você é outra. E, às vezes eu olho, né, eu antes, né, 2019, eu tinha viajado, tinha ido pro Canadá, lá o cabelão, olhava assim, nossa, você vê uma tristeza, sabe? É outra coisa, é outra coisa. Tá muito poderosa na mão, né? Que a ferramenta está dentro de você. Hoje você não terceiriza isso, né? Você sabe, você conseguiu, você teve a oportunidade de entender a força que tem dentro de você mesma para transmutar e transformar as situações. É isso. Olha, eu transmutei e assim, foi muita coisa. E eu conseguia levar com humor tudo que estava acontecendo. Teve infecção, teve plaqueta baixa, teve chikungunya. Um dia eu indo para fazer a quimio, o para-choque do carro soltou, estava na estrada. Não, eu fazia quimio, às vezes, com uma mala no carro, fazia, aí a quimio vermelha, fazia injeção, pegava minha mãe, a gente caía lá para o interior, 600 quilômetros. Eu chegava lá, aí o fã mandava, eu cheguei aqui. Quem mandou você andar 600 km? Tipo assim, podia ter tido uma trombose. Vim aí. Eu fui. Aí na volta, teve uma vez que estava chovendo, eu aquaplanei na estrada. O para-choque soltou. Aí escutei o negócio, arrastando, né? Eu lá, com o cabelinho raspadinho nascendo, já tinha tido infecção, já tinha tirado um peito, eu já estava tão bem aí, nem usava sutiã, nada, estava de boa. Quem quiser ver. Aí eu peguei, olhei, gente, na chuva, aí parei em frente a um negocinho de pamonha, que tinha um menino foi lá, me ajudou a olhar. Nossa, dona, o para-choque soltou, tinha um prego de frente pro pneu. Ele olhou, falou, nossa, deixa eu tirar esse, não sei, se você não tivesse parado aqui agora, você ia ter explodido no carro na estrada. Falei, não, Deus foi demais. Então, assim, eu cheguei para fazer aqui no outro dia contando isso, dando risada. Elas olhavam assim, virando para você. Eu falei assim, eu tô viva. Nesse seu processo de renascimento, nasceu com você algum propósito? Assim, Quando você tem um propósito, né? E se esse propósito beneficia outras pessoas, tudo coopera para que aquilo aconteça, né? Até o carro parar antes de explodir. exatamente. Exatamente.
E hoje, como que você, quando você olha para esse paciente, você tem autoridade para falar com esse paciente, né? Porque você passou por isso, você É, sobreviveu, né? Viveu, renasceu, né? Então, esse paciente, ele ouve você com muito mais facilidade. A gente que já passou por essa situação tem uma autoridade, porque você consegue ter uma sensibilidade de como olhar para esse paciente também, né, doutora? sim, sim. Você sabe a dor, você já sabe que sempre tem algo emocional por trás daquela situação ali, né? Você Você sabe sabe abordar. exato que não vai ser tão simples, que são vários pontos que devem ser mudados, mas que começa aqui, né? É sensacional isso. E os resultados que você está tendo, né? O que, que você já tem desenvolvido utilizando as práticas integrativas, a biofísica? Estou tendo bons resultados, né? Mas é o que você falou, quando o paciente entende e faz exatamente o que que eu proponho, porque às vezes o paciente ele quer fazer um pouco, mas quer sair também, né? E uma coisa que eu deixo bem claro, cada corpo é um. Então, por mais que a gente passou pela situação, cada organismo vai responder de uma forma, né? Como tem protocolo de quimioterapia que dá para todo mundo, ou antibiótico, e que não dá para alguns, né? Na alopatia, eu fiz 3 protocolos de quimio, tive que fazer 3, né, ao invés de um só. Então, mas eu oriento bem isso. Então, assim, eu estou tendo muitos resultados bons, muitos, graças a Deus, muito feedback bom, desde, principalmente do ano passado para cá, sabe? Então, é gratificante isso, né? Tem pacientes que falam, nossa, doutora, quando chegou para mim, não dormia, não comia, não conseguia fazer nada. Tá ótimo, voltou a ter vida saudável, entendeu? Mas eu sempre oriento, a gente vai mantendo o seu acompanhamento lá tradicional, mas assim, o paciente decide, entendeu? Mas a gente tem que manter o bom senso, né? E mas estou tendo muito bons resultados, graças a Deus. E eu estou fazendo muito diagnóstico também, porque às vezes o pessoal chega para mim, ai, não é nada, é isso, isso. Eu falei, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nossa, não é só uma. Às vezes o pessoal vem com uma reposição hormonal só. Eu falei, não, agora a gente tem que se informar, tem que fazer uma desparasitação, né? Vamos limpar isso. Aí agora não vou entrar com um hormônio. Vamos ver como que você tá, para depois poder entrar com alguma coisa mais. Mas assim, eu tenho muitos resultados bons, né? Então, assim, cada vez mais casos desafiadores. Com modulação hormonal, né? Esses desequilíbrios hormonais, que caiu como uma luva para você, né? Que é endocrinologista, né? Porque o É, endócrino tradicional, mais convencional, ele não olha muito para o sistêmico, né? E o não, hormônio basicamente regula todo o seu organismo. E eu imagino para você, endócrino, né? Como deve ter mudado a sua visão depois de ter estudado a hormonologia, né? De uma sim, maneira biológica, né? não, mudou, porque assim, como eu tinha já feito meu diagnóstico antes, né, de uma menopausa precoce, eu tive uma menopausa precoce, aí eu tive o CA. Então, assim, a gente tem que olhar todo o sistema, tem que olhar tudo. Então, às vezes, precisa, sim, dar uma pitada, dar uma reposição, mas mudou. Eu estudei bem hormonologia, né, durante o tratamento, porque eu fazia todas aquelas aulas online que tinha, eu fiz vários cursos, e eu fui associando comigo mesma, né, nos meus exames, olhando o resultado aqui. Então, caiu como uma luva e foi bom assim que eu fui estudando, né? Que carne e osso. Então não tem por onde fugir. Com certeza. Qual que é a sua opinião sobre modulação hormonal no paciente oncológico? Então, vai depender muito. A gente tem que olhar esse paciente, tem que olhar a inflamação dele, né? Tem que conversar com ele. Tem casos que às vezes a gente precisa repor, sim, né? Mas tem de uma forma segura. É uma segura. Assim, primeiro, tem que for bioidêntico. O que eu tô travando?
Eu queria ver se minha internet Tá. tá melhor. Então, forma segura, ver se esse paciente já veio intoxicar na sintética. Isso daí é Uhum. uma coisa que você tem que olhar com atenção, né? Se ele já fez uso crônico de hormônios sintéticos e a alimentação dele como que era. Se ele estava muito inflamado a nível de poder levar, né, um fake, né, de hormônios. Uhum. E assim, sempre olhando assim, a taxa de inflamação, os marcadores, estilo de vida, os outros suplementos também associados à alimentação desse paciente. E não adianta a gente fazer uma reposição, ele continuar comendo glúten, lactose, né, continuar se intoxicando, tomando água em garrafinha de plástico. Então, assim, eu oriento tudo, desde a primeira consulta. A primeira coisa que eu já falo, joga fora as garrafinhas de plástico, garrafa de vidro, sabe? Eu sou bem chata. Qual que é a água que você está tomando? Então, já fez uma limpeza intestinal, como que está o intestino? Então, outro dia eu atendendo o paciente, né, a esposa que era minha paciente, aí você atendeu o marido. Ah, doutora, eu atendo meu marido. Eu vi que ele estava meio resistente. Aí eu fui Uhum. fazendo pergunta do hábito intestinal dele. Nossa, eu vi que ele arregalou o olho, assim, porque ele estava... Aí ele começou a me contar, assim, ninguém nunca tinha perguntado como que tá, quantas vezes vai no banheiro, né? Que tem gente que vai 2 vezes na semana, acha normal, né? Aí teve um paciente, às vezes, oncológico, tá com algum nódulo, algum pólipo, câncer de intestino, ou câncer de próstata mesmo, mas já vinha com sintoma há muito tempo, e ninguém prestou atenção. Tá? Porque, às vezes, uma pergunta, você percebe isso, né? E o paciente já vinha com irritabilidade de humor, já veio com prostração. Então, assim, dependendo do paciente, a gente tem que fazer uma reposição, sim, mas segura, olhar a parte dentária também. Tem gente que acha que é normal ficar tirando tártaro da boca toda hora e não fazer uma reposição, né, adequada da D, com a CAD, todo o suplemento certinho. Ah, com certeza. E dentro da questão da desintoxicação, né? Como que você tem desintoxicado seus pacientes? Vou mandar da zeólita. A zeólita é sensacional, né? Muitos já vê direto para a zeólita, ou passa desparasitação também, né? Conforme eu olho o hemograma, a gente tem paciente que vem, já tem algum exame? Tem um hemograma puro. Aí já dá para olhar, ver se ele está com parasitose, né? Você olha A pelo eosinófilo. eosinófilo, exatamente. O hemograma já olha. E aí, a RBW, a gente já vê também os sinais de inflamação. Então, aí como eu estou muito à distância, então eu mando mesmo, né, os suplementos. Estou sempre chamando o pessoal da farmácia. Paciente também que precisa de ganhar peso rápido, né? Outro dia atendi um caso de ela que estava perdendo peso, muito, aí já mandamos os suplementos também, o suporte para, né? O paciente Dentro da parte da desintoxicação, a zeólita é um mineral sensacional, né? Que ela consegue absorver os metais, os solventes, as aflatoxinas, também algumas estaminas, as estaminas em si. Dentro dos suplementos, quais suplementos assim você são aqueles que não podem faltar num paciente que está buscando um equilíbrio de saúde? Seria D, K. K, magnésio, às vezes uma coenzima Q10, uma taurina, resveratrol, mas assim, a D, a K sempre, né? Geralmente tudo muito. E a B também, eu gosto muito de passar metilfolato, metilcobalamina. Então, eu vou aproveitar aqui que a gente está com uma endócrina, pessoal, eu vou perguntar a opinião dela. Vitamina D de 80, de 100, pode causar algum problema para o paciente? Não, se ele estiver fazendo suplementação adequada. Exato. Lá no Nordeste, às vezes tem pacientes que têm uma vitamina D acima de 200 e nunca tomaram uma vitamina D. É só pela exposição ao Telefone. mesmo. Então, imagina, esse paciente estaria totalmente doente, né?
E você vê que mesmo sendo um paciente, né, que às vezes não é muito simples, né? Tem às vezes muitos problemas pescador, né? Às vezes muito problema Uhum, dentário, sim. a alimentação não tem tanto equilíbrio nessa alimentação, né? Às vezes tem a bebida alcoólica, tem muito glúten, tem Uhum. pão, leite, bebida alcoólica, né? E esse paciente, às vezes, tem 70 anos e não teve câncer ainda. Por quê, né? Tá comendo? Uma única abordagem, uma única suplementação, fazendo, né, uma diferença tão grande ali na vida do paciente, né? E dentro da outra pergunta, né, que é interessante para os nossos alunos aí que estão começando na pós-graduação agora, né? Você, endocrinologista, tinha toda uma metodologia de atender esse paciente, uma carteira de pacientes, etc, né? Como que você olha para esse paciente? Você conseguiu integrar isso tudo que você trouxe? Integrei E tudo. como isso foi visto pelos seus pacientes? Aumentou a sua clientela, os seus pacientes? Diminuiu? Como que foi isso, né? Se você pudesse, porque às vezes o profissional tem medo, né, doutora? De É, mudar de, eu né? já não tive medo, porque assim, eu tive que parar para me tratar, né? Então, fiquei 2 anos eu me tratando, eu moribunda, né? Então, aí quando eu voltei, aí primeiro eu voltei um pouquinho na alopatia, né? Como eu te falei, que era Covid. Aí eu vi que eu já comecei a avançar dentro do molde, né? Que eu estava atendendo por um plano. Aí eu falei, aí eu fiquei sozinha, assim, solo. E aí terminei meu tratamento, né? Ainda tive mais algumas coisas para terminar. Aí eu comecei devagar, as pessoas começaram a me procurar. Então, assim, pelos pacientes eu estou sendo bem vista, não tenho o que reclamar, né? Tem só aumentado, graças a Deus. Agora até que eu estou começando a me formar, porque até então eu estava me cuidando também, então agora tenho expandido mais os horizontes. Então, assim, tá tudo tranquilo. Eu só procuro fazer tudo, né, de uma forma bem pautada, tentando ter a questão ética, mas, assim, eu integro tudo, tanto quântico, minerais, hidrovitálios. Às vezes eu posto que eu estou fazendo hidrovitálios, faço livros. Ai, doutora, eu quero também. Então, assim, a gente combina. Então, procuro na cidade que a pessoa está, alguém que tenha os aparelhos também. Então, eu tenho muitos amigos da pós, da primeira pós que já acabou, que tem os aparelhos, ó, paciente tal, frequência tal, aí a gente vai fazendo uma troca também. Então, assim, o paciente só tem a ganhar e estou sendo bem vista, graças a Deus. E onde que você está atendendo hoje? Então, eu estou muito no online e eu estou com um consultório em São Paulo e na Vila Clementino, e também a cada 2 meses, eu quero ir mais agora para o Rio. Aí eu amo o Rio. O Rio é sensacional, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de compartilhar algum caso clínico que você conseguiu tratar com as práticas integrativas que, para um olhar um pouco mais convencional, seria difícil de ter tratado? Porque a gente tem feito uma série de lives onde os alunos trazem algum caso clínico, né? Porque muitas pessoas que estão assistindo a live, eles se colocam no lugar do paciente, né? E a ideia é realmente despertar e falar assim para as pessoas: olha, você tem uma depressão, então você não está fadado a se sentir dessa maneira para o resto da sua vida e tomar Uhum. Rivotril e Olanzapine, Sim. né? Então, ou então você tem câncer? Não, olha só, e o médico falou para você que a quimio e a rádio não estão mais funcionando? Existem pessoas que já se trataram. Ah, você está com esclerose múltipla? Olha, existem pessoas que já se trataram. A ideia é até uma regra, né? Que o meu marido é um gênio, né? Da Uhum. PNL, da hipnose, né? Da Sim. criação, etc, né? E ele fala assim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, você tem que criar uma situação, né? Então, digamos que a prosperidade. Então você fala assim, para você criar prosperidade, você tem que se sentir rico, pensar como rico e se sentir rico.
né? Então, quanto mais você pensa, tá faltando isso, você reclama, olha, não tenho dinheiro para fazer aquele curso, esse não tenho dinheiro para comprar orgânico, mas você está dizendo que não tem para o universo e o universo não julga, né? Exato. E mais aquilo você está criando na sua vida. Mais situações para você, de novo, dizer que não tem, vão acontecer. Então, isso é um ciclo, né? Exatamente. Então, cuidar com o que nós falamos e o que nós profetizamos, né? Então, é para você falar para uma pessoa que tem uma crença, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Isso é coisa para rico, por exemplo. Então, imagina que você ouviu isso quando era criança, entrou lá no seu inconsciente e você vive uma vida pensando que ter dinheiro é difícil, né? Que isso é uma situação para quem tem dinheiro, viajar é para sei lá, né? Sim. Então você acaba gerando vários boicotes. Tanto às vezes você tem uma pessoa que trabalha, eu vejo isso claramente. Tem ali um funcionário, o cara é bom, entendeu? E aí quando ele está aumentando, ele se boicota para perder, Ele se sabota. para se sabotar, para perder o emprego, para continuar. É uma maneira, né, que ele cria para dizer para a mente dele que ele está certo, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que aquilo. Então as pessoas se sabotam, elas estão indo super bem no trabalho. Começou o salário ficar um pouquinho maior do que a crença dela, ela dá um jeito de perder o emprego ou de perder o cliente, etc, né? Então uma das técnicas que a gente utiliza é como que você que tem toda essa crença, né, de prosperidade, de dinheiro, por exemplo, para você mudar isso é uma questão que não é tão simples. Você tem que se sentir rico e pensar como rico. Só que É, pensa que você já criou uma situação de pobreza, onde as contas estão se acumulando, né? Onde você não tem dinheiro sobrando. E aí você está vendo uma precariedade e tem que pensar de forma próspera. Então, se você falar e as pessoas ficam lá repetindo, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Gente, o seu cérebro já entrou em negação, não vai acontecer aquilo. exatamente. Uma das maneiras é você pensar assim: estou em processo de melhora. Então, o cérebro, estou em processo, pode ser que sim, não entra em negação. Você começa a movimentar aquela maneira de pensar. Então, uma maneira, às vezes, uma maneira de pensar que eu quero trazer para as pessoas é o seguinte, né? Existe uma pessoa, por exemplo, quando você tem uma situação que você julga impossível. Estou com esclerose múltipla. Uhum. Teórica, aí você para e pensa assim: existe alguém que já se curou de esclerose múltipla? Se a resposta é sim, então isso é possível, logo pode ser possível para você. Entendeu? Exatamente. Então, é assim. Então, se aconteceu com alguém, aí você para e pensa: o que você quer? Aí eu quero um carro. Alguém que era gari, por exemplo, já comprou, já chegou a ter melhorar de vida? Se é assim, então seu cérebro, você visualizou aquilo, seu cérebro já entende com muito mais facilidade e aceita aquela mudança de padrão. Então você pensa assim: eu tenho esclerose, né? Supostamente, né? Eu tenho esclerose múltipla. E eu pesquiso: tem alguém que já se curou de esclerose múltipla? Sim. Então eu primeiro tenho que dizer um sim para o meu cérebro. Quando eu digo sim, eu falo: estou em processo da melhora da esclerose múltipla, estou em processo de recuperação dessa doença esclerose múltipla. Porque quando você fala em processo e você sente uma dor, a dor faz parte do processo. Então, E se você dá ênfase na dor, você vai ficar nela. a dor é muito diferente do sofrimento, né? Então, Sim, porque a dor, às vezes você não tem como fugir dela. Mas o sofrimento é opcional. Sofrer ou não exatamente. com a dor, né? Tem Então, que, tem que entender que a dor faz parte, é o processo. A dor é o processo, viva ela, só dê a intensidade que ela precisa naquele momento. Use ela para você dar um próximo passo, exatamente. Eu vou superar essa dor. Né? Igual eu falei, quando eu estava estudando a frequência, a raiva. Eu vou superar essa raiva, então você vai para frente. Porque se você ficar ali se martirizando, se você sofrer, aí você vai
focar muito no sofrimento. Aí não, é o que você falou, o sofrimento é opcional. A dor, não. Uma febre, né? A febre, às vezes a gente tem que passar pela febre para mostrar que é o processo de cura. Exato, exato. Outro ponto bem importante que para ativar essa chave de cura, que você mesmo falou que foi essencial para a sua cura, que foi essa autorresponsabilidade, né? Entender e ser sincera com você mesmo, que você estava vibrando na raiva, na mágoa, na tristeza. Você entender que assim, você estava com aqueles sentimentos ruins dentro de você, gerando doenças, adoecendo as suas células, é um meio que adoece, né? E aí você, no meio desse turbilhão, com uma doença já criada, que isso criou essa doença, e aí você entender, né? E mudar esse mindset e aí esperar o processo de recuperar o seu organismo. Porque tudo isso é um processo, né? Então, é muito importante você entender, assumir a sua responsabilidade, que você foi responsável por isso. Por quê? Tudo que você está colhendo na sua vida foi a sua responsabilidade. E uma hora, digamos que você roubou. Até é bíblico, né? Um exemplo. Roubou. Herdarão os filhos até a quarta geração a iniquidade dos pais. Uma hora você paga. E a hora que você puder. E aí, se você está pagando aquela situação, ok? E está plantando coisa boa, uma hora você vai parar de colher coisa ruim e começar a colher aquilo que você está plantando. Então, essa é a grande virtude, né? Independente do que você está colhendo, que pode ser seu, provavelmente na maior parte é seu, às vezes dos seus próprios antepassados, uma hora você para de colher aquilo, e se naquele momento, né, paralelo àquilo, você está plantando algo melhor, uma hora você vai colher aquilo que você está plantando. E é exatamente o que você fez. Você aceitou a colheita do que você plantou, semeou na sua vida, e paralelo a isso, você estava lá na academia para aumentar seus neurotransmissores. Ia chegar uma hora que você ia estar onde você está hoje, colhendo o que você plantou, no meio da colheita ruim, né? Ai, obrigada. É isso mesmo. Né? É, Sensacional isso. é isso mesmo, eu só tenho a agradecer. Nossa, só agradeço a Deus. Você foi Porque muito forte, muita humildade. eu fui. E as pessoas mostram É, a falta de humildade, né? humildade. Porque assim, aí dura assim, quando um colega médico passa por uma situação dessa, ou ele se entrega o tratamento e também tem a arrogância. Porque a primeira pessoa que me abriu os olhos de eu mudar a alimentação foi uma nutricionista. Eu fiz o curso de uma nutricionista online e foi maravilhoso. Entendeu? Foi o curso da Gládia. Então, assim, ela me ajudou demais. E eu estava começando a estudar as coisas de saúde integrativa, as coisas do Lair. Ela já tinha feito. Falou, não, você vai manipular. Ela me fez um exorcismo, assim, em 4 meses. E como eu estava só fazendo quimioterapia, eu fiz todas as aulas, assim, na sequência. Eu não perdi uma aula, assim, eu fui estudando. Então, me ajudou demais. Então, é o que você falou, é o que minhas amigas falam, Adriana, você é muito humilde, porque, né, muitos colegas, eu vejo, tem muitos colegas que, né, mais assim, eu tive o câncer na pandemia, muita gente, eu não tive contato com ninguém, meus amigos médicos, a maioria, porque parece que eu estava com lepra, né, era contagioso. Então, ninguém vinha te visitar. Eu tive visita de 2 amigas de infância, que foram levar flores para mim, uma que ficava mais em casa com as filhas dela, agora foi muito difícil, sabe? Só depois, só 2, 3 amigas da área que veio, porque parece que é contagioso. Assim, eu me senti assim, né? Mas que não era, mas era Covid, né? Mas você quer ter um afago, né? Mas a Deus, eu mantive a gratidão, eu sou grata porque essa Provavelmente tinha algo para aprender tinha com algo essa para. solidão também. Exatamente, a solidão me fez muito bem. Exatamente. Porque é o que o Alexandre fala, às vezes, na aula dele, né? Você tem que mudar a frequência. Então, você ficar perto de gente com uma frequência ruim não vai te fazer bem. Então, naquele momento, eu precisei reestruturar toda a minha frequência, toda a minha vibração. Então, essa solidão me fez bem, porque eu não tive interferência. Então, aí eu consegui acessar, né, e vi com responsabilidade tudo o que aconteceu, por que eu cheguei naquele ponto, né, e
tive essa responsabilidade. Então, assim, eu pegava o papel, eu escrevia 10 vezes várias situações, isso, eu chorava, assim. Tipo, eu me perdoando, eu escrevia 10, 15 vezes. Então, é a mesma situação, conforme eu ia lembrando. E foi uma coisa assim que eu fui aprendendo, fui acessando e deu tudo certo, assim, graças a Deus. A gente vai colocar um módulo que é um módulo extra para os nossos alunos da pós-graduação, que vai acontecer agora em setembro. E o objetivo desse módulo é justamente esse. O que a gente estava percebendo, né? Que a nossa pós-graduação, ela começa com conceitos de biofísica, depois toxinas, parasitas, intestino, hormônio, né? E a gente vai ter um módulo de reprogramação mental um pouco mais para frente, porque antes eu pensava assim, é muito mais fácil você lidar. O que eu pensava, né? Eu como profissional. Quando eu desintoxico o paciente, às vezes tem muito paciente que está em depressão, porque esse paciente que está em depressão, esse paciente ele está intoxicado, ele está com uma alteração enzimática, esse paciente ele tem parasita. E mexer com as dores emocionais é muito mais difícil do que tomar uma zeólita e desintoxicar, do que tomar uma tintura e desparasitar, né? Do que dar um total nutri e revigorar o cara, né? Então eu pensava assim, quer saber? Então a gente tem que fazer o quê? Desintoxica, desparasita, dá uma nutrida, para depois começar a mexer mais na toca do coelho, né? Então a gente deixou um módulo emocional de reprogramação mental mais para frente. Na prática, quando você atende paciente grave, não tem tempo, Não entendeu? tem. Tem que começar na hora, na decisão. E aí, o que eu estava percebendo? Só que eu já registrei essa grade no MEC. E aí não é simples de ficar mudando a ordem dos módulos, etc, né? E aí e o Alê, né, é um estudioso da neurociência, né? E a gente adora essa parte da... A gente vive literalmente isso, né? Uhum. Cria. Uhum. Com certeza ele criou a cura dele também. Senão ele não tinha... Sim, sim, exato. Não, o Alexandre criou. E, e aí eu falei assim, o que eu percebi, né? Ale, tem alunos que às vezes estão no sexto módulo da pós-graduação, já são profissionais, e eu percebo que eles ainda se sentem inseguros para tratar. Tudo bem que não terminou a pós-graduação, para tratar às vezes um paciente mais grave. Aí eu perguntei por que tem pessoas, né? O que eu, não é que por quê? Porque eu sei, né? Mas eu percebi que tinham muitos alunos que já começavam a desenvolver várias técnicas e vários cases, e outros que estavam lá no final esperando para pegar um certificado para tratar o paciente. Assim, gente, não tá certo isso. Aí eu comecei a perceber que eram muitas crenças, até na questão da prosperidade. É. Muitos profissionais da saúde, eles têm a questão do salvador, né? Então, normalmente, se você for ver o perfil dessas pessoas, né, eles já buscam uma profissão na área da saúde Uhum. para uma maneira de buscar a admiração e o amor do outro, né? Então, normalmente são pessoas que têm esse perfil que eles pensam assim, que se eles tratarem você, se eles cuidarem de você, eles são Não, admirado, exaltado. exato, esse paciente vai admirar você, mas no fundo o que ele quer é ser admirado pela mãe e pelo pai, né? Então, o profissional da saúde, né, ele fica buscando em tudo que é lugar, né? E lava a louça, e dá consulta de graça, e faz isso, e faz assado, mas nunca vai suprir quando essa dor está lá atrás. É. Então, a maioria, muitos profissionais da saúde, por isso que eles são tão vulneráveis, literalmente a indústria farmacêutica, né? Porque eles têm esse propósito de melhorar o seu paciente e eles não sabem administrar, muitos não sabem cobrar, não sabem colocar valor no seu trabalho, porque é uma coisa que não faz sentido. O médico está trabalhando, tem muito profissional, né? Que trabalha. Olha o que aconteceu. O profissional que mais estuda, o vestibular mais difícil de passar, o profissional que mais estuda, que colocou 12 anos, 15 da sua vida, da sua juventude, chega lá na frente e chegar numa situação onde o paciente paga uma fortuna no plano de saúde e o profissional ganha
disso. É. Tem um erro nessa situação aqui. O Uhum. paciente paga muito, recebe pouco, e o médico dá pouco, porque não tem tempo de realmente olhar para esse paciente e recebe pouco. Gente, isso é uma questão tão óbvia. Para quem estuda administração, economia, de ver que tem um erro grave aí, né? Mas isso acontece porque realmente ele tem essa questão administrativa que não é muito forte na maioria dos profissionais, e eu senti essa necessidade, e também tem esse lado, né, do salvador, do não, talvez não saber colocar valor no seu trabalho, né? E aí eu percebi ali que a gente vai ter que colocar um módulo extra para esses alunos, já no começo da pós-graduação, que a gente está colocando agora, no começo da pós, Uhum. para eles já desbloquearem essas crenças, porque o que a gente quer? O nosso objetivo como professores que desenvolveram a pós-graduação. A gente quer que o aluno desenvolva, aplique essa metodologia nos seus pacientes, tenha sucesso com isso, e com isso ele comenta com os colegas e isso prospecta um negócio. Então, isso prospecta o nosso propósito e o nosso negócio. Óbvio, né? Então, eu quero que o meu aluno tenha resultado com o paciente dele. E eu vi que esse problema, a questão da psique do próprio profissional, estava bloqueando o profissional. Então, a gente desenvolveu um módulo que vai acontecer agora em setembro, justamente para ensinar ele a desbloquear, ensinar ao profissional, ao nosso aluno, sobre essas crenças limitantes, sobre esses códigos da prosperidade que tem a ver com mãe, com pai, né? Com equilíbrio na troca. Então, para desbloquear, ensinar esse profissional. Ui, olha o barulho. É uma Ensinar esse amostra. profissional sobre esses códigos, sobre essas crenças e ensinar eles a desbloquearem isso. Porque o objetivo é que desde o começo, a cada módulo, eles já comecem a pegar aquilo e já colocar em prática. Porque se você não coloca em prática, assim que você aprende, aquilo ali vai ser esquecido. Você sabe disso, né? Exatamente. Vai ser esquecido. Então, E eu pode é uma falar. escassez, às vezes, do profissional, né? Um medo, né, dele se impor, de poder cobrar, como você falou, e ficar adiando. Ah, eu vou pegar o diploma para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu me sinto bem. Eu vejo isso, sim. Eu vejo o câncer, para mim, foi uma escola, foi outra faculdade. Porque como eu fui terminando o meu tratamento, eu já fui sendo procurada, eu já fui atuando. Então assim, é o que você falou, eu fui pondo em mim, falei assim, vou compartilhar com você o que eu aprendi, ó, fechou minha ferida, comecei a fazer isso, a meditação, vamos fazer isso quântico, desparasitação. Então, assim, exatamente o que você falou, eu já fui usando, né? Eu já fui atuando junto, né? E isso dá uma segurança também para o paciente se sente confortável com isso. Mas coloca esse módulo logo no começo, que as pessoas às vezes têm uma escassez, né? Um medo de se impor, de falar, vamos fazer, olha, vai te melhorar. Porque é até mais fácil a gente começar a atuar junto, estando com vocês junto, né? Com os professores lado a lado, posso tirar dúvida. E, e aí vai indo. Gente, a gente tem alunos ali que eles mudaram de profissão, né? Tem uma aluna, né, a Carla, né? Ela até eu fiz uma live com ela para ela trazer esse depoimento. Ela era cabeleireira, não desmerecendo a profissão de forma alguma, né? Mas ela buscou o curso para aprender a fazer algumas terapias e ajudar o filho dela. E ela ficou muito boa em uma técnica de análises, que analisa qual metal tóxico a pessoa tem, qual parasita, uma biorressonância eletrônica, que é o ProSync, né? Uhum. Ela tem agenda, ela tem pacientes, assim, agenda para daqui a 6 meses. E ela cobra o custo da consulta dela ali, eu acho que é uns R$ 500. E às vezes tem um profissional da saúde que estudou 15 anos que ganha R$ 50 numa consulta. Exatamente. Então isso está totalmente errado, né? E não é nem a questão do cobrar, é a questão da troca, do equilíbrio. E muitas vezes a gente tem que ter consciência, né? Porque assim,
Não que você tenha que trocar tudo, porque às vezes aquilo que você deu para um paciente, por exemplo, você atendeu um paciente que não tem condição financeira. Você atende esse paciente, com certeza absoluta, porque existe aquele retorno, mas não porque você não se sente merecedor de receber, e sim porque você se sente abundante o suficiente para dar. Exatamente. Isso É é, muito diferente. isso é abundância, porque você está compartilhando o seu conhecimento com uma pessoa que não poderia ter ele, e ela precisa desse conhecimento, né? E a maior riqueza é o nosso conhecimento. Então, quando eu compartilho com alguém que precisa e é merecedor desse conhecimento, você compartilha e não tem, não é porque você não vai cobrar, mas você é um ato de gratitude também. Eu acho, uma gratidão que eu tenho, né, de poder estar compartilhando. Exato. Isso que tem que ficar muito claro, né? Porque a questão de você não cobrar porque você não se sente merecedor e você não cobrar porque você se sente muito abundante e você tem muito para compartilhar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não vou dar esse exemplo, né? Eu ia dar um exemplo, mas aí você acaba expondo a pessoa, né? Mas, por exemplo, um outro exemplo. Eu, hoje, eu não cobro, eu atendo vários alunos que têm problemas mais sérios, assim, da pós-graduação. Às vezes eu atendo quando eu tenho um pouco de tempo, né? Eu me disponibilizo, olho um exame, né? Dou um suporte ali. E eu não cobro por isso. Por quê? Eu não cobro porque eu prefiro entregar algo e esse dinheiro, por exemplo, o que eu gosto de fazer, né? Também tem que ter muito cuidado com isso, né? A troca, né? Por exemplo, eu prefiro ver esse paciente, esse meu aluno, né? Olhar o caso dele, dar uma indicação terapêutica e dizer para ele buscar um profissional que vai acompanhar ele certinho, que tem mais tempo disponível, do que eu assumir, ter a capacidade e não ter o tempo. Isso Exatamente. é muito grave, isso, porque o profissional, quando ele assume um paciente, ele está tirando a oportunidade desse paciente estar com outro profissional que poderia estar cuidando dele. Exatamente. E isso até eu falei um outro dia também numa live minha, estou atendo muito online, né? Então eu sempre procuro alguém na cidade que a pessoa está que pode atuar com as práticas integrativas locais, tá? O que eu consigo fazer no online, eu faço. Então, assim, eu não sou egoísta nesse ponto. Eu tenho uma paciente que ficou ótima, ela fez o primeiro passo, a primeira fase das quimioterapias, eu acompanhei ela online, só que eu já estava orientando ela que ela precisava fazer terapias locais. E ela não queria ir, ela queria só ficar comigo aqui no online. Eu falei, não, você vai na fulana. Aí eu achei, até conheci no seu congresso também, você vai nela, ela é tipo da cidade do lado da sua. Não queria viajar, acho que era 40 quilômetros. Falei assim, vai. Nem que você for a cada 10 dias, mas vai. Você tem que fazer o protocolo. Tem que fazer o completo. Eu não posso só eu ficar te mandando daqui, né? E eu quero alguém presencial te vendo, né? Por mais que ela está fazendo tratamento alopático também, ela estava ótima. Mas assim, mas eu não quero que você tenha recidiva depois. Porque Exato. tudo é uma constância. Porque, assim, né, dentro desses profissionais que trabalham com as práticas integrativas, o que aconteceu muito na pandemia? Tinham vários profissionais que têm as suas clínicas super estruturadas, né? Com NeuroSpa, com PME, Vitalis, com RPD, Zapper, né? E quanto mais esses alunos eles vão estudando, mais eles vão agregando tecnologias que são ferramentas para melhorar o paciente. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Essas clínicas ficaram vazias. Então, esse profissional, ele ficou com um custo fixo alto, sem o paciente e sem o paciente que não ia na clínica. Sabe o que eu vi muito acontecer? Mas isso trouxe um lado muito bom, que é o atendimento online. É. Online, e quem tinha os aparelhos conseguiu em casa, né? Quem conseguia fazer home care, fazia mesmo home care. Outra coisa,
coisa, né, que eu percebi horrores, né? Os profissionais, eles pararam, que tinham seus equipamentos, que as suas clínicas ficaram fechadas, eles pararam, porque às vezes eu já vi muito profissional, aluno nosso, que já tratou muito paciente, mas eles não pararam para fazer um tratamento, né? Para fazer uma desintoxicação em si, uma desparasitação. Tem gente que às vezes não parou para fazer o collagen em si próprio e usa o collagen 12 horas em dia na outra pessoa. É. E isso eu percebi acontecer na pandemia. Mas o que eu percebi acontecer também é que essa troca, sabe? Ah, olha só, você tem uma criança autista, então eu vou indicar para você ter um Hidrovitalis em casa e eu vou guiando o tratamento. Só que aquela única máquina trouxe muito mais paciente para esse profissional. Por quê? Entre a família, eles compartilhavam a tecnologia e aí precisavam do profissional para guiar a terapêutica. Então, às vezes o profissional é meio mesquinho, acha que vai perder o paciente ou deixar de ganhar no procedimento, não tem isso. Não existe, você que estudou muito isso, né? A questão você se tornou uma pessoa abundante, né? De saúde, Abundante, é isso. De tudo, de, eu me sinto isso. de tudo. Não tem como você vir para cá se curar sem tudo subir junto Não, com a cura. não tem. Então, você sabe muito bem disso. Então, às vezes, o paciente está tentando segurar e você sabe muito bem que a mão aberta, que a mesma mão aberta para dar é a mão que está aberta para receber. Exatamente. Então, olha, essa pessoa, ela proporcionou uma cura para uma família. A que eu acabei de ver aqui, né? A Elizabeth Pinheiro é uma das que eu mais vi fazer isso, né? Na verdade, ela acabou de entrar numa live ao vivo agora. Ah, tá, Muito também. sabe? De indicar para o paciente fazer uma tecnologia e ela guiava o tratamento. Ela fazia a biorressonância à distância, como você deve estar fazendo também, né? Orientava esse tratamento e esses pacientes começavam a melhorar. Ela tem paciente em vários países e nada disso impede esse paciente de melhorar. É. Porque a chave da terapêutica está na consulta, no que o paciente vai te trazer, e nas ferramentas não são tão complexas, né? Às vezes é uma palavra que muda tudo. Exato, uma palavra é o que você falou. Eu tô com muitos pacientes em Portugal também. Vai ter jogo aqui, estão soltando fogos. Mas é muito. Dá pra gente atender online. Tá me vendo? Tá, né? Uhum. Tá tendo fogos aqui. Eu acho que vai ter jogo, né? Estão soltando muito fogos. Mas é exatamente isso, uma palavra que já muda o paciente, a gente consegue atender à distância, mesmo pacientes em Portugal também, eu conheço gente lá em Lisboa que tem algum aparelho, eu falo, ó, você vai para Lisboa, vai fazer, então assim, eu faço o paciente viajar de Leiria para Lisboa para fazer lá, então, e a gente vai se virando. Lá na farmácia a gente desenvolveu, porque, por exemplo, né, a maioria dos nossos alunos, eles são médicos, mas a nossa turma é muito grande. Então, se você tem 45% dos alunos que não são médicos, 45% de 500 está começando a pós com 540. É muita gente. É muito profissional que está ali querendo aprender e tendo a oportunidade de chegar em muitas pessoas. Então, o que a gente fez, né? E às vezes o próprio médico, dentro do câncer, por exemplo, o que seria o prêmio? É claro que um ácido alfa-lipoico na veia é fantástico, um peróxido de hidrogênio é sensacional, né? Uma boa modulação hormonal é incrível. Mas esse paciente e essa pessoa que está com um paciente carente, que às vezes mal tem dinheiro para comer o seu arroz e feijão e chegou na porta batendo, né? Tô com câncer, não tem o que fazer. E esse profissional tá lá. Então, o que eu pensei que eu comecei a fazer depois que eu passei por isso? Porque antes eu estava no lugar da profissional que tratava o paciente. E eu usava tudo no meu paciente. Nossa, sério, o Alê deve ter
feito, sei lá, umas 500 terapias endovenosas, pelo menos. Não mais, ele fazia literalmente assim, dia não. Eu só não fazia todo dia porque eu comecei a perder acesso, né? Mas acesso em cada veinha da mão, né? Então, literalmente, eu fiz muita terapia endovenosa, muito ozônio, alto hemo maior, né? Eu fiz muito tudo no Alê. E haja, tudo bem, eu tinha uma clínica, então para mim o custo era muito acessível, porque eu fazia, não tinha o serviço, né? Eu tinha tudo a preço de custo. Ok. Mas e para um paciente fazer tudo aquilo que eu fiz no Alê? Eu comecei a parar e pensar, e aí eu comecei a ficar insegura em receber os pacientes. E eu comecei literalmente a ter prejuízo, né? Porque para fazer tudo que eu fazia no Alê era muito caro para cobrar do paciente, né? Então eu não cobrava literalmente aquilo que custava, tudo aquilo que eu acreditava necessário. Até chegar um paciente para mim, e esse paciente, eles se juntaram para pagar a consulta do paciente oncológico, que já não respondia mais à quimio, né, à rádio, com câncer de esôfago, uma atresia, né, onde só entrava alimentação líquida, não tinha mais o que fazer. Imagina se a família se uniu para pagar a consulta, tá? Imagina um tratamento, né, suplemento e etc, né? Aí eu falei assim, nossa, eu tava animada, né, naquele caso, né? Eu pensei assim, aí eu dei as terapias para ele, eu não cobrava reais, assim, sabe, a semana, né? E ele só ia uma vez por semana porque era caro, se mobilizar da cidade dele e tal, né? E aí esse paciente ia lá uma vez por semana, fazia procaína, fazia ozônio, fazia soro, fazia as coisas que tinha que fazer, né? Mas era pouco uma vez por semana para um paciente Naquele estágio era pouco. E ele bebia praticamente leite, porque só entrava dieta líquida, né? Não podia comer nada, era só leite, 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 né? Açúcar, açúcar, que era o que ele tinha vontade de comer. Aí eu peguei e desenvolvi um produto que eram várias vitaminas, aminoácidos, minerais e algumas farinhas. Eu falei, olha, enchi ele de farinha, umas farinhas de berinjela, poliofilizado, né? Eu falei assim, olha, que era mais barato. Você vai tomar esse produto aqui, mas não pode misturar com nada. 30 dias. Ele reage com leite. Tipo assim, como se fizesse mal. Manga com leite faz mal, Porque se eu falasse para ele tirar o leite, né? Aquele vício ali, né? Não ia dar, né? Ele vai fazer mal por 30 dias. Aí eu fiz aquele produto e aí foi a primeira vez que eu usei Potentizer. Aí com o Potentizer eu fiz frequência de produto, de medicamento, porque o meu custo era muito baixo. Sim. E ele ia indo, ia e vinha, né? Nesse rolê estava doente também, eu mais em São Paulo do que Curitiba. Nisso eu andei ficando um pouco mais em São Paulo. Quando eu voltei, né? Uma menina que trabalhava comigo bateu na porta e falou assim: ah, doutora, o paciente X. Ai, eu pensei, ai, faleceu, né? Ele voltou com os exames e não tinha mais nada. Entendeu? Olha, e eu lembro, esse paciente, ele era evangélico, né? PNL, hipnose, tal. E às vezes, quando você faz um processo de hipnose, é perigoso o paciente pensar que você está mexendo com o espiritismo, com alguma coisa assim, né? Ainda mais quando uma pessoa é mais simples, né? Menos esclarecida, ou tem menos acesso à informação. Aí eu lembro que eu fiz uma técnica nele e ele literalmente ele viu uma luz amarela entrar na sala e entrar dentro dele. E ele entendeu que aquilo era Jesus. Então, aí que tá, né? O que curou ele? Se foram as farinhas, se foi uma vezinha por semana, terapia nele, né? Ou se foi aquela reprogramação mental, aquela hipnose que eu fiz, né? E ele se curou. Depois disso, então, eu devo muito a esse paciente, porque ele me ensinou porque eu não trabalhava mais com paciente. Eu tinha
Pânico de paciente Se oncológico. o paciente não fosse todo dia na clínica, eu achava que Pânico. ele não ia curar. Entendeu? Porque eu fiquei assim por conta, né, de estar vivendo aquilo com a lei, né? E aí ele me trouxe a esperança, né? Eu vi, não é bem assim, olha que sensacional. Aí depois disso, né, com a pós-graduação, né, que tem tudo isso, né, 40% representa quase 200 alunos que não são médicos, eu comecei a desenvolver algumas estratégias que esses profissionais também podem usar nos seus pacientes e ter benefício. Por exemplo, o supositório gastroenterolipóide. Sim. Até o médico, às vezes ele não tem estrutura para passar um endovenoso. Ele tem só um consultório. Não tem lá para geladeira, licença para Uhum. isso, né? Uhum. O ácido falipóico com uso oral tem uma ação muito pequena. Endovenoso é fantástica. O supositório via retal tem uma absorção muito boa. Ah, não é tão confortável, mas quem não tem cão caça com gato. É a saída. A gente É a precisa. saída, não. Você quer curar, você acessa e faz. Exato, aí então você vai usar ácido falipóico, supositório. Ah, ozônio. Não é todo profissional que tem uma máquina de 15 mil reais de ozônio, né? Não é todo paciente que tem condição de ir lá fazer ozonioterapia. Às vezes está numa cidade longe. A Exato. gente faz cápsulas de ozônio com óleo de copaíba. Não, É uma maneira. e para câncer de esôfago e de intestino é ótimo. Exato. Aí você vai, Fernanda, isso é ridículo. Um pouquinho de ozônio não vai fazer. Gente, talvez não tenha ação de uma autoimune maior. Mas se você toma umas 3, 4 cápsulas de ozônio, mas em horários diferentes, você tem um efeito tão bom quanto o ozônio retal. Faz sim, eu tomava também antes de eu ter minha máquina. Imagina, ó. E aí você já entra, por exemplo, canabidiol. Super, é fantástico, né? Age nos receptores, tal, né? É caro. Agora está mais acessível, mas antes era R$ 1.500 um tratamento com canabidiol. A copaíba tem um efeito fantástico, muito parecido com o canabidiol. E custa isso. Aí você coloca aquela copaíba junto com ozônio e você já tem ali o quê? Quase que um canabidiol e quase que É, um maior numa cápsulazinha de R$ 80 no eu, mês, né? eu adoro, adoro. Essas, essas formas farmacêuticas e desenvolvimento dessas soluções que a gente vem desenvolvendo justamente para aumentar as ferramentas do profissional. Pastilha sublingual de azul de metileno. Antes, azul de metileno só na veia. Mas uma pastilha tem um resultado legal. Ah, eu tô usando, é ótimo. É Às vezes sensacional. é sensacional. Eu tava esses dias, que eu saí do congresso domingo, achei que a minha garganta tava começando a infeccionar. Aí eu olhei, eu tinha comprado da forma quântica. Eu engoli, falei, é sublingual. Aí eu fiz sublingual, aí ficou azul, aí depois saiu. Eu falei, vai ficar com o dente azul. Aí não ficou, não. Depois, Mas já acordei zero bala ontem. A garganta tava super. outra técnica, não sei se você indica para os seus pacientes enema. Eu fiz de zeólita também. Enema é uma solução barata. Quanto custa um kit de enema? R$ 80, R$ 100 custa um kit. É muito. Aí que tá o profissional também tem que pensar, né? Na clínica, a gente já ganhava em vários procedimentos, né? Uhum. Ganhava em terapias biofísicas, ganhava no ozônio retal. Por que é que eu não vou ensinar o paciente a fazer um enema em casa? Exatamente, eu ensino a fazer em casa para quando vem no consultório, aí eu já faço o retal. Eu explico para ele, tenta fazer, mas independente do dia que vier na clínica, faça em casa também. Coloca um Exato. protocolo. O seu paciente tá, imagina, o enema, limpando o cólon, tirando o ambiente fúngico, estimulando a glutationa, descongestionando o fígado. E custou quanto para esse paciente? Quanto que custa 4 colheres de café? Quase nada. Exatamente. Que é o momento dele, né? Porque se ele ficar os seus 15 minutinhos quietinho, que às vezes a pessoa não tem esse tempo para pensar, para escutar uma meditação. Põe a meditação no banheiro, exatamente. Exato. A gente faz aqui na cama mesmo, né? Forra a cama ali para não correr risco. Mas o Alê teve câncer em 2017, né? Que foi diagnosticado. Até hoje ele faz enema todo santo dia. Todo dia ele faz, porque
Gerson falou, né, que os pacientes que se curavam faziam enema até 5 anos depois de se curarem. Isso é por conta das recidivas, do terreno Uhum. biológico. Sim, sim, sim. Mas a gente sabe o que curou, né? Às vezes ele já está na mentalidade isso, né? Eu faço a falipóico na minha veia toda semana. A falipóico é assim. Em casa mesmo, eu mesmo pego a minha veia, eu faço. Soro, bonitinho. Então, assim, eu já tenho o meu sistema, entendeu? Então, ele com a saúde dele foi de fígado, ele já sabe, ele curou fazendo enema todo dia, ele vai manter. Não tem que fazer o bloqueio hormonal por 5 anos, então eu sei, eu vou fazer isso por tanto tempo. Então, a gente já monta o nosso protocolo e mentaliza, né? É a força da mente e vai. Força da mente, porque é exatamente aquilo, né? Quando você vê resultado e você vivenciou aquilo, você tem uma autoridade muito maior para falar com o seu paciente. É igual o ozônio. Eu tenho ozônio na minha cabeceira. Eu faço também a cada 3 dias. Então, assim, é diferente, mas eu sei o tanto que eu tive infecção, o tanto que eu sofri, sabe? Autoimuno maior também eu faço uma vez por semana, intercalando. Sempre faço o alfa-lipóico, AC, autoimuno maior. Então, cada um sente, né, o que foi exatamente eficiente, né? E junto com tudo. Então, É, você quase perdeu a vida, né? Quase perdeu tudo, né? E a gente muda muito, né? Eu vi um comentário no começo da live de uma pessoa que falou assim, né? Eu não quero ser nem de perto a pessoa que eu era antes de ter adoecido. Ó, a Tati falando aqui, ó. A forte. cápsula de azul de metileno não deixa a boca azul, pois o manipulando com cloreto de metiltionínio, que é o azul de metileno via oral. Ah, sim, não deixou azul não, ó. Ó, meus dentes estão branquinhos. É que foi só na hora que eu fiquei toda azul aqui Que por dentro. de diluir, né? Mas sabe o que acontece também com o enema? É uma ótima via para você colocar lactobacilo, vitamina C via retal, DMSO, azul de metileno, né? Então, o profissional com poucas ferramentas, essa é a ideia, né? Que não precisa ter tantas ferramentas, você já consegue fazer muito bem para a vida do seu paciente, né? E não bloquear o paciente, né? Então, deixa o paciente buscar o oncologista dele, seguir com o dele e falar assim: olha, eu não sou oncologista, então você, com a sua decisão, né? Você toma tem a sua opinião, decide o que você quiser com o seu oncologista, que o meu papel aqui é melhorar o seu organismo. Porque literalmente as estratégias que a gente usa contra o câncer não é contra o câncer, é a favor do corpo. É a favor do corpo, é a favor da longevidade, a favor de você viver. Uma coisa que eu falo desde quando eu estava terminando meu tratamento. Eu falava para o meu oncologista, eu quero viver após o câncer, não sobreviver. Porque na medicina fala em sobrevida, né? Então, assim, o tumor que eu tive, você vai ver as estatísticas, sobrevive em 15 anos, em 5 anos. 5 anos para depois ter metástase. Aí eu olhava aquilo lá, não existe essa palavra sobrevida para mim. É viver. Eu falo, eu vou viver após o câncer, não sobreviver. Então, assim, é isso que eu falo, vida do paciente oncológico. Agora, quem vem, quer passar comigo, vem aqui que eu vou te ensinar a viver. Você pode viver tendo ainda um diagnóstico? Sim, porque cada um é um, e é o que a gente está falando, cada um tem que ressignificar a sua crença. Se você está fazendo metástase ainda, às vezes alguma coisa que você não conseguiu ir lá na sua raiz também. Então, assim, só que uma coisa que eu falo, a cura não é só física. A cura, às vezes, é todo o processo que o paciente está passando e a cura vem, às vezes, para a família, tá? Às vezes o paciente acessa a cura dele espiritual e o corpo não vai suportar. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso. E um dia todos nós vamos, né? Independente se é com câncer atropelado, eu fui assaltada quinta-feira, o cara veio e estourou o vidro na minha cara, né? Pegou meu celular, eu estava indo para o congresso. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, a cura é todo o processo que a gente está passando. Só que você vai poder acessar a sua cura.
o seu físico vai responder conforme você está acessando, mas dependendo do todo o sofrimento que a pessoa já veio tendo, às vezes não vai atingir. Então, assim, tem que deixar o paciente bem confortável nisso e dele entender que ele está vivendo, não sobrevivendo, né? E viver com responsabilidade. É isso mesmo, né? E o processo tem que ser tranquilo, né? Tem que ser leve. Se não for leve, não importa quantas intramuscular, quantas vitaminas, quantas o que você Exato. desce, não vai fluir, né? Deixa eu É. responder aqui uma palavra, né? Uma frase. A farmacêutica só compra com receita. A gente tem muitos produtos que eles são de venda livre. Por exemplo, o Total Nutri, né? Que ele é um produto que foi industrializado, que tem 46 ativos, entre vitaminas, aminoácidos e minerais. Ele é um produto de venda livre, então qualquer pessoa pode comprar, né? Pode até vender para outra pessoa, revender, digamos que esse produto sem problema. Então tem vários produtos, tipo Zen Nutri, Complex Nutri, né? Que foram desenvolvidos olhando essa parte sistêmica do paciente, que eles são de venda livre. Tem alguns produtos que eles necessitam de receita, como, por exemplo, a naltrexona, que ele é um medicamento controlado. Então, aí tem que ser um profissional que está habilitado a prescrever a naltrexona. Mas hoje, a gente pensa assim, né, que do jeito que a gente está observando as coisas, às vezes uma fitoterapia dá um resultado absurdo. E uma fitoterapia, literalmente, é de venda livre. Tem até no Mercadão para fazer um chá. Então, não é isso que vai bloquear né, ou digamos que impedir ou prejudicar a sua ação ali perante o paciente. Você só tem que cuidar como que vocês escrevem. Porque prescrever é de médico. Indicar, até uma benzedeira pode indicar sem problema, né? Então é como que você olha para aquilo ali, né? Mas o principal da prescrição é a linha de raciocínio, sabe? É pensar na base, pensa na desintoxicação, pensa ali numa zeólita. Se você só desintoxicar, otimizar o fígado e nutrir, E já orientar a alimentação. Às vezes, você desintoxicar, nutrir e orientar como que vai cozinhar em casa, né? E não adianta a pessoa continuar comprando em pacote, né? Tudo ensacado. Aí não adianta. Então, assim, tem que despertar essa consciência no paciente também, né? Assim, devagarzinho, como você falou, eu vou te passar esse suplemento, não mistura com leite que vai te dar dor de barriga, eu entendeu? sempre uso técnica. Não mistura, é por 30 dias, eu coloco data. Eu não vou falar, você vai mudar isso para sempre. Porque eu percebia que quando eu explicava tudo, não era para qualquer um que dava certo essa minha metodologia. O glúten é isso, a lactose é aquilo. Então, eu percebia que ele não tinha condição de fazer tantas mudanças de uma vez só. Então, eu falava assim, olha, por 30 dias, eu vou pedir para você usar esses alimentos, ok? E evitar este aqui, o leite. Evita 100% esse daqui, por 30 dias. É isso daí. Começa com um pouquinho, né? Explicando o básico. Isso. Porque ele não vai sofrer. Nossa, vou mudar para sempre. Não. É agora. É só hoje e amanhã. Quando Agora. chega lá nos 30 dias, você pergunta como é que você tá. Aí você fala o quanto o leite fazia mal. Aí isso, daí a pessoa, nossa, doutora, eu não sinto mais falta do leite, não sinto mais falta do açúcar. Até parei de comprar. Olha, aí vai ver que fez bem, economizou no mercado, parou de comprar. Exato. E aí ele viu que o orgânico já não é tão caro, que o vegetal já não é tão caro, porque ele viu quanto ele economizou em produto lácteo, né? É. E aí esse paciente ele vai ver o quanto ele melhorou e ele não quer voltar para o estado que ele estava antes, né? De cansaço, de fadiga, né? A gente que faz microscopia, aquela microscopia cheia de rulô, e aí ele se mantém. Aí você coloca o que mais que eu posso. Aí já é ele perguntando o que mais que faz mal. Nossa, agora a gente vai substituir esse por esse. E já dá a substituição ali, né?
legal, porque dele já se interessa, né? E vai atrás. Olha aqui a Cris, né? As pessoas não estão mais colocando nome, né? No Instagram. Põe o arroba, é. Ela falou assim: entrei no seu curso mega ansiosa. Eu nunca quis que 18 meses passassem tão rápido. Vai acabar junto com a faculdade. Nossa, isso daí a gente tem bastante também, né? Às vezes, aluno de medicina, tem alguns que estão estudando e falam assim: nossa, é fantástico para você, porque você já vai olhando tudo de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, imagina a oportunidade de integrar conhecimentos, o que ele está estudando aqui, né? Que são pessoas que De já abril, estudaram aqui, é. e o que ele está estudando na faculdade. É sensacional. Nossa, muito Não abre legal. bem os horizontes, que daí Deixa eu não fica ver aqui. naquela mecânica, né? Quais são os É. aminoácidos que eu indico? Tem um aminoácido que é o Right Nutri. Eles são os aminoácidos essenciais. Na verdade, assim, o que eu penso, né, na questão da nutrição? Eu prefiro ter um pouquinho de cada do que ter um monte de aminoácido. Então, você não vai se beneficiar de usar um Right Nutri, que é um blend de alta quantidade de aminoácidos, se tiver faltando um boro, um vanádio, um manganês. Então, é muito mais vantagem você utilizar uma outra formulação, que é o Total Nutri, que tem menos aminoácido, tem um aminoácido de cada, ou seja, tem todos os aminoácidos essenciais, as vitaminas e os minerais, numa menor quantidade, mas é um pouco de tudo. É literalmente uma micronutrição. Então, às vezes, o seu corpo está precisando de um aminoácido, ele tem aquele aminoácido, ou o boro, ele tem o boro. Diferente de você só usar o aminoácido e às vezes faltar algum outro micronutriente e aquele aminoácido não servir. Porque se não tem ali o selênio, ou, por exemplo, não tem o iodo, a tirosina não vai fazer o T3 da tireoide. É. Faltou o iodo. Então, o que adiantou o aminoácido? Então, a gente tem que pensar na micronutrição em si. Então, 1000 vezes um Total Nutri. Agora, se você já toma um Total Nutri, né, já pensa nessa questão da micronutrição, e é um paciente tem sarcopenia, um idoso, ou um paciente oncológico que não está comendo carne, ou um paciente idoso que não consegue mastigar a carne por questão odontológica, não digere bem por questão enzimática, ou um paciente jovem atleta que demanda de muito aminoácido, aí seria essa formulação lá que a farmácia tem, que se chama Right Nutri, que são esses aminoácidos numa concentração bem maior. Doutor, já estou alugando você quase 2 horas aqui. Passa rápido, né? Passou, nossa, foi um prazer, uma delícia esse bate-papo. E aí eu gostaria que você relatasse, pode ser bem rapidinho, algum caso de sucesso motivacional de algum paciente seu assim que conquistou uma melhora. Nossa, eu tô com tanto. Ó, tem Primeiro que veio na sua cabeça, qualquer caso, qualquer caso. O primeiro que veio na sua cabeça. uma paciente que eu atendi em janeiro, assim, melhorou tudo. Ela estava com um caso na época, acho que era. Ela estava com uma intoxicação na época de D, mas sem um transporte adequado, que ela tinha sido suplementada. Então, ela vinha com dores ósseas absurdas, dores de cabeça, já estava indo para psiquiatra, tudo. Aí eu olhei e, assim, já tinha um monte de colegas já. Aí uma colega me ligou, não, atende essa paciente, por favor. E ela já não tinha mais vontade de fazer nada, nem comer, já, assim, já estava com uns 8 remédios, assim, e a filha do lado junto, cabelo em pé, tadinho. E aí eu consegui orientar ela, eu falei, calma. Aí primeiro eu tive que fazer um choque térmico de consciência, aí peguei os exames, eu vi a causa dela, que estavam tratando ela achando que era uma coisa, mas era excesso, né, de outra coisa, era distúrbio metabólico mesmo, né, endócrino metabólico. Aí consegui ajustar ela, mas eu fiz ela entender. Eu falei, ó, mas você tem que me ajudar. Você é consciente, tal. Aí achei uma colega na cidade que tinha práticas integrativas. Então, assim, foi um sucesso. Hoje ela não toma remédio para dor nenhuma, volta. Assim, atendo ela online. A filha, que era da minha idade, tinha que estar do lado junto, né? Porque ela não conseguia nem conversar.
Não, voltou a fazer pilates, voltou a fazer caminhada. Outra vez fez o retorno. Não, doutora, vou fazer o retorno. Retornante. Ah, a gente está viajando, a gente está no Nordeste. Ah, tem dois, tem um outro paciente também, que era um senhorzinho também, estava. Nossa, não tinha mais vontade de viver. Aí a Nora me ligando, ai, doutora, vamos fazer retorno do seu fulano. Eu escutando um barulho, mas onde vocês estão? Ah, a gente está em Jericoacoara. Falei, ah, então tá bom. Melhor que. Porque a gente tem muita gente que, digamos, que menospreza a depressão, né? O câncer é grave, né? A artrite é grave, a autoimune é grave, mas a depressão é a morte já na pessoa, né? Se a pessoa cai, e pega a parte emocional, né? A pessoa é muito grave, não é simples, né? Porque um processo depressivo, a pessoa ela pode gerar situações na vida dela, né? No câncer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a pessoa não pegar esse diagnóstico e não entrar em depressão. Porque o que eu vi, né? Eu sendo uma paciente oncológica, eu quase morri. Não ia morrer de câncer, ia morrer de infecção. E, como eu te falei, foi a infecção atrás de infecção, só que eu tive humor. Eu tive humor de como tratar isso. Eu não entrei em depressão. Então, esse foi minha válvula de escape. Então, até uma coisa que eu tenho me cuidado agora para eu não cair agora, porque eu fui tão assim, né? E aí, que nem semana passada, eu sofri um assalto, né? O cara explodiu o vidro na minha cara, ele parou aqui. Segunda, eu fui ver, que eu falei que eu usei o azeite metileno, eu fui ver, minha boca estava inchada, eu tinha me mordido por dentro aqui, estava carne viva. E na época eu não tinha percebido no congresso, eu nem percebi. Aí depois segunda eu fiquei remoendo um pouco, né? Falei, nossa, o que poderia ter acontecido? Eu podia estar paraplégica. Aí hoje eu já virei, eu falei assim, não. Aí eu já liguei para minha amiga psiquiatra, né? Aí eu falei, nossa, será que eu preciso de alguma coisa? Porque até então eu tô me segurando. Porque aí a minha oncologista, que é minha amiga, falou assim, nossa, agora tá vendo uns flashes do acidente na minha frente. Eu tenho que tomar cuidado isso com o meu emocional agora, né? A outra colega falou, Adriana, você já foi bem. Você você sublime a tragédia para você superar logo. Mas cuidado para depois você não ficar remoendo, entendeu? Então, assim, aí eu já virei a chave. É bom, eu tô muito, assim, consciente, né? Mas eu vejo os pacientes oncológicos, eu via na quimioterapia, as pessoas se entregam ao nome câncer. Não é doença que mata, é um nome que a pessoa põe o peso. Ia para cima, o pessoal tava assim, ó, careca. Eu chegava assim, eu fui um dia com um turbante vermelho, com um vestido estampado. Nossa, minha ficha ficou pronta em 2 minutos. O dia que eu falei, parece que eu dei choque elétrico ali no povo. Todo mundo me olhou, todo mundo era preto, cinza e marrom. Eu falei assim, então a depressão é difícil, né? O pessoal menospreza, mas você tem que ter alguma fé, alguma espiritualidade para você atrair pessoas que te ajudem a subir. Como você falou, esse seu paciente que viu uma luz amarela em você, né? Eu via na minha oncologista uma luz verde saindo do olho dela. Quando ela pegava, essa aqui a gente vai fazer aqui, mas eu via a luz verde. E o que eu imaginava? A luz do super-homem. Ela vai me curar com esse raio verde do olho dela. Eu tinha isso. Eu achava que era super-homem. Agora que eu estou estudando mais física quântica, que eu sei que o raio verde é a luz da cura. Mas eu falava que eu tinha luz do super-homem. Tipo, era magro, acho que ela queria dar risada de mim, né? Aí eu pegava, eu me sentia super-heroína. Então, assim, tudo eu fui mudando a frequência, foi. Mas literalmente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque você estava movida a conquista, dopamina, dopamina, dopamina. Se falta ali a serotonina para acompanhar aquela dopamina, você pode dar uma. Mas aí você faz um cartão frequencial com serotonina. Né? Qual que é o seu tipo sanguíneo? Ó, positivo. Literalmente é serotonina mesmo. Tem que ficar bem longe dos pesticidas, que o que mais faz mal é o pesticida. E aí entrar ali com a
serotonina, sabe? O cartão frequencial com a frequência Sim, da... setor da TP. A gente colocou a Yumi, que foi, ela tem um TCZAP, ela pôs aqui para mim, a pulseira. Ai, que bênção. É fantástico, né? Ai, olha, muito obrigada. Deixa eu só falar aqui para uma pessoa. Ah, me indica uma pessoa para tratar Parkinson. Na live eu acho que Eloir e Edmir, que vieram apresentar os casos de Parkinson que eles trataram. Foi o Eloir, que tratou, que trouxe nas lives. Então, se você entrar aqui no Instituto, tem a live do Eloir e ele que apresentou assim nos depoimentos esses casos de Parkinson. Mas eu pensaria ali no Parkinson em procurar um profissional. Ele falou que com semelhança ele achou Naegleria no sistema nervoso central, que é um parasita, né? Parasita, fazer É desparasitação. desparasitação. Então, doutora, eu adorei estar aqui com você. Foi ótimo. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam aqui, elas não estavam por acaso, né? E Alzheimer. Alzheimer, quem trouxe depoimento de Alzheimer foi a Adélia. A Adélia que trouxe que ela está tratando alguns casos de Alzheimer, está nas lives também. E no Alzheimer ela encontrou, sabe o que ela tem encontrado? Além do alumínio, CMV. Nossa, Aham. agora Do sonambulismo, Alzheimer, né? Parece que a pessoa vai atraindo, né? Agora, tá. vai vir paciente oncológico para você é um absurdo, porque você literalmente é sensacional. Quando você tem um propósito ali para fazer algo e você está capacitado, Viviu. os pacientes simplesmente aparecem, né? Doutor, Aparecem, graças a Deus. muito obrigada, você é uma iluminada. Tem gente aqui que já se curou com a luz das suas palavras, eu estava lendo aqui. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Sensacional, literalmente a gente tem que honrar muito, admirar muito aquelas pessoas que têm a humildade, né, de enxergar nelas que aquilo que não está bom, se melhorar e ainda compartilhar. Sim. Ó, estão Nossa, isso perguntando aqui, ó, em Fortaleza tem uma clínica que eu indico, tem bastante paciente em Fortaleza também. Me chama aqui que eu te mando. Tem que ver o nome da clínica, faz ozônio. Você quer osteoporose perto? teve resultado. Nossa, a doutora Adriana Eu deve ter tido um tenho. trabalho. Eu tive, eu tava com osteoporose pós a quimio. Eu tava já com osteoporose grau 2. Aí, Reverti. puder falar um pouquinho da relação da osteoporose com o que você faz dentro da endocrinologia, da modulação hormonal? Eu atuo no metabolismo do cálcio, né? Osteoporose. Mas, ó, eu acho que a minha bateria deve estar para acabar, Fê. Peraí. Tá. Mas Eu então, vou... Outro dia a gente fala, é que eu tô com esse celular, que o meu iPhone novo, o bandido levou. Esse é um iPhone antiguinho que eu tinha, de 2016, e tá funcionando. ai, já ajudou. Mas, pessoal, então numa próxima live a gente faz com a doutora e a gente pode falar um pouco mais sobre modulação hormonal, sobre Sim, osteoporose, sobre metabolismo do cálcio, hipotireoidismo, e depressão, Hashimoto, sim. tudo que está relacionado aí com a modulação hormonal. Bem, Tá bom? mas Muito prazer, Fê. muito obrigada. Vou me despedir antes que acabe a sua bateria do seu Tira iPhone. uma foto, nossa. Vou printar. Peraí. Deixa eu fazer aqui que eu. Peraí. Deu. Deu. Prazerzaço, viu? Gratidão de coração. Eu Eu, amo você, o Alê. Nossa, foi você é uma iluminada, abençoada. muita coisa de Deus. Não. Oportunidade, hein? Não é fácil. Você foi Ai, uma vitoriosa, iluminada, abençoada. obrigada, obrigada. É propósito dele. Só vou fazer o que ter um mandado especial, tenho certeza disso. Você coloca a serviço, né? Deixa o medo com ele. Esse a Exatamente. gente Não, vai carregar. Era só entregar
para ele e seguir, As né? pessoas têm medo, não, eu não tenho mais medo de nada. Eu falo, chega, agora vamos viver. Isso aí. Gente, boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Muito obrigada. E gratidão muito grande pela sua participação. Gratidão, tá? Fica com Pessoal, Deus, prazer foi meu. vocês que são nossos alunos, sobre o curso de reprogramação mental que vocês vão ter acesso, está ali o link na bio, tá bom? Beijo, doutora. Beijo, Beijo, pessoal. fica com Deus. Tchau, tchau.